Boa tarde. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a indústria de papel e celulose e a gente vai discutir sobre a importância e o papel do engenheiro químico nessa indústria. O meu grupo ele é composto por Daniela Amaral, Gabriel Viçosi, Paola Fonseca e Rael Magacho. Bom, a indústria de papel e celulose no Brasil cresceu muito nos últimos anos e ela se tornou referência e ocupa hoje o papel de segunda maior produtora de celulose do mundo. A gente tem no Brasil duas grandes indústrias nesse setor, consideradas de destaque. Uma delas está em Londrina, no Paraná, e a outra em Suzano, na Grande São Paulo. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa matéria-prima, sobre as constituições dessa matéria-prima e sobre os polímeros naturais advindos dessa matéria-prima. Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a celulose, a hemicelulose e a lignina. A celulose, ela é um polímero linear que é constituído do monômero de glicose. Ela é encontrada em materiais lignocelulósicos a uma faixa mais ou menos de entre 40% e 50%. Esse polímero, ele possui duas regiões principais, a região cristalina e as amorfas. A região amorfa é aquela que é mais flexível, que incha quando absorve água, e a região cristalina é aquela que tem ligações de hidrogênio, e ela resulta numa rigidez maior, ou seja, ela não incha na presença de água. A hemicelulose, o segundo polímero presente nessa ligonocelulose, é um polímero que está constituído entre 23 a 33, 35% dessa parede vegetal celular. Ela é um polímero amorfo e ela tem muita capacidade de retenção de água. Já a lignina, que é o nosso terceiro composto, ele é um polímero amorfo, diferente da hemicelulose. Então, ele tem uma constituição entre 15 e 25% de massa dessa parede celular vegetal, mas é extremamente resistente e rígido, né? Resistente e rígido. Agora eu quero mostrar para vocês esse esqueminha que ilustra melhor o processo, né, de transformação da lignocelulose nos produtos finais. Como eu já tinha explicado antes, a lignocelulose é composta por esses três componentes, três polímeros naturais, que é a celulose, a hemicelulose e a lignina. E a partir desses polímeros, cada um deles vai ser empregado para um material diferente. A celulose ela pode se transformar em papel e celulose, obviamente. A hemicelulose em álcool, ácidos, xilitol ou solventes. E a lignina em aglutinantes, plásticos, adesivos e antioxidantes. Diferente do que a gente tem de imagem na cabeça de que a matéria-prima da madeira só vai servir para formar um produto final de papel ou algo parecido, a gente vê que não, que isso também pode acarretar na produção de ácidos, solventes e até plásticos. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a separação desses componentes ligocelulósicos. A gente tem que entender que existem vários processos que podem levar a essa separação. E essa separação, como eu bem escrevi aí para vocês, ela consiste na quebra da parede celular através da solubilização ou da quebra da cadeia polimérica da lignina. A gente tem 4 tipos de separação e eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês. O primeiro deles é o processo mecânico. O processo mecânico, ele é o mais caro de todos, porém também tem um rendimento excelente. O rendimento do processo mecânico é quase 90% de aproveitamento. O que acontece nesse processo? Uma biomassa vegetal qualquer, ela passa por máquinas de moagem. Nessas máquinas de moagem, não é usado nenhum tipo de reagente químico. Esse processo é de alto rendimento, como eu já falei para vocês, porém a desvantagem dele é que a celulose produzida, ela contém muita quantidade de lignina no final. E isso torna o produto final amarelado, ou seja, ele só pode ser empregado para produção de papéis de imprensa, por exemplo. Essa é a desvantagem do processo mecânico, apesar do seu alto rendimento. Outro processo que existe é o processo físico, e dentro do processo físico tem 3 separações que podem ser utilizadas, ou por irradiação gama, ou por tratamento de vapor, ou por explosão de vapor. Cada um deles vai ter sua peculiaridade, só que o que a gente tem que destacar é
processo por irradiação de gama, ele não tem uma eficácia muito grande, não. Já o processo por tratamento de vapor, ele diminui a porcentagem dos componentes presentes e trabalha com a temperatura muito alta, de 200 graus Celsius mais ou menos. Já na explosão com vapor, o material ele passa por um aquecimento na faixa de temperatura de até 250 graus. E em seguida, ele passa por um ciclone. Então, essa variação brusca leva a uma ruptura da lignina. Ou seja, a explosão com vapor também não é o mais utilizado. Outro processo é o processo biotecnológico. Esse processo ele consiste no uso de fungo ou bactéria ou enzimas que são capazes de quebrar essas cadeias poliméricas da lignina. Essa técnica tem a intenção de reduzir a poluição causada pelas indústrias de papel e celulose, né? Que podem usar processos mecânicos ou físicos e estar poluindo o planeta. Mas ele ainda está em muito estudo, porque os micro-organismos utilizados, eles degradam muito a lignina e também pode degradar parte da celulose e da hemicelulose. Então, você pode acabar perdendo o seu produto nesse processo de separação. Outro processo, e talvez o mais importante para a gente, são os processos químicos. Nesses, a gente utiliza reagentes químicos que vão promover a quebra dessas ligações que a gente vem falando durante o cozimento do material. Ele é um processo mais utilizado nas indústrias de papel e celulose. De todos, o processo químico é o mais utilizado. E vocês vão ver, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um vídeo no final da fabricação do papel e a gente vai poder observar isso aí, o processo químico usado na separação. 45% da celulose, ela é aproveitada. Não é muita coisa, é menos da metade por cento, mas é o processo que fornece um produto mais puro, que pode ser utilizado na produção de papéis nobres, que a gente chama, né? Agora a gente parte para um processo mais operacional, que é o preparo da polpa da celulose. Ele é dividido em várias partes. A primeira dela é o descascamento. A casca dele consiste em entre 10% a 20% da massa de toda a madeira. Então, apesar disso, ela possui um teor muito baixo de fibras. Por isso que o aproveitamento dela para a produção de celulose gastaria uma grande quantidade de reagente químico para um pequeno aproveitamento. Então, a casca ela pode ser reaproveitada no processo de combustível para geração de vapor, entendeu? Por isso que esse descascamento tem dois objetivos. Tanto diminuir esse excesso, quanto usar na geração de vapor. Depois desse processo, a gente vai para a picagem. A picagem tem o objetivo de reduzir as toras de madeira em pedaços menores e mais fáceis de serem produzidos, para facilitar não só o transporte, como a penetração de reagentes químicos, no caso de ser usado o processo de reagente químico, né? Então, durante esse processo de cozimento, a penetração dos reagentes químicos vai ser melhor se os pedaços forem menores de matéria-prima. E para fazer isso pode ser utilizado picador de disco, múltipla flaca, picadores de tambor. No vídeo que eu vou mostrar para vocês, mostra bem essa parte também. Depois disso, a gente passa para o processo de classificação. O processo de classificação, como o nome diz, nada mais é do que separar aqueles pedaços da picagem que são ok para o processo e aqueles que têm que voltar para a moagem e que não foram legais ou não estão dentro do padrão. Em seguida, a gente vai para o cozimento. Que ocorre em vasos de alta pressão. É aí que talvez o papel do engenheiro químico seja mais necessário para que ele tenha uma visão ampliada do processo. E nesses vasos de alta pressão, que são alimentados pelos cavacos da madeira, aqueles que a gente moeu e classificou, vai depender do tamanho dos cavacos, da densidade e da espécie da madeira, para determinar a concentração do cozimento certinha. As amostras de cavaco, elas são enviadas para análise no laboratório também, dentro das indústrias, para determinar tempo, temperatura, quantidade de reagente, enfim, tudo que envolve o cozimento. Depois disso, a gente vai para a depuração. A depuração
É a etapa em que as fibras são separadas por processos mecânicos e enviadas para o processo de lavagem. Lá elas vão ser retirados os componentes solúveis da mistura reacional. Então, essas fibras, depois que elas saírem desse processo, elas vão passar por um processo de branqueamento. No processo de branqueamento, que vem logo após o cozimento também, pode restar até mais ou menos uns 5% de lignina na celulose. E o branqueamento ele tem a função justamente de purificar a celulose, extraindo o restante da lignina para ficar completamente pura. E existem diversas sequências de branqueamento que utilizam diferentes tipos de alvejantes, enfim, tem cloração, tem extração alcalina, tem hipoclorito de sódio, tem dióxido de cloro, são N os processos de branqueamento. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter a recuperação do licor. O licor preto é o líquido do filtrado decorrente da depuração. A recuperação do licor é realizada em algumas etapas: na evaporação, na queima, na classificação. É muito importante a gente entender também as classificações dessas indústrias de papel e celulose. Existem aquelas indústrias que vão produzir a celulose e produzir o papel, que vão extrair a celulose e produzir o papel, e existem aquelas indústrias que recebem a celulose pronta de alguma outra indústria e só vão produzir o papel. Algumas, como eu vou mostrar para vocês no vídeo a seguir, algumas indústrias recebem essa celulose pronta e só partem do princípio da fabricação do papel em si. E a fabricação do papel é um processo muito interessante para o engenheiro também, eu vou explicar um pouquinho dele para vocês. Aquela indústria que só recebe a celulose pronta e vai produzir o papel, ela vai passar por esses 4 processos: a preparação da massa, a seção de formação, a prensagem / secagem, né, e o acabamento. No preparo da massa, a celulose ela passa por um último tratamento químico, depois que ela saiu do processo de extração da celulose. Nesse processo químico, vai ser utilizado o hidróxido de sódio diluído em água. E depois disso, ela vai para o separador centrífugo. Esse separador centrífugo, o objetivo dele é separar as partículas mais pesadas. Aí sim que a mistura vai ser encaminhada para a área de refino, onde ocorre lá os cortes das fibras, enfim. Depois disso, a gente tem o processo de seção de formação. O material recebe nessa etapa uma camada de cola com dosagens específicas. Isso é mostrado bem claro no vídeo também, que eu vou mostrar para vocês. E além de outros aditivos também que vão ter funções específicas mais adiante. Depois disso, a gente vai para a prensagem e secagem. A massa ela segue para uma mesa plana, onde tem uma superfície definida, e a quantidade de massa irá definir a espessura do papel, ou seja, é uma parte muito delicada do processo. Depois disso, ela passa por rolos para ser uniformizada, para que seja retirado o excesso de água de fato, né? E a secagem ocorre logo em seguida, quando a massa passa por outros rolos, que também são cobertos de feltros, até atingir a umidade ideal e tirar o máximo de água desse papel. Por fim, o acabamento, o papel produzido é armazenado em rolos enormes e depois ele é cortado nos tamanhos específicos, embalados e enviados para o destino final. Os aditivos. O papel ele é constituído por fibras de celulose, como a gente já falou até aqui. E após o tratamento, ele é adicionado vários aditivos. E esses aditivos são escolhidos e dosados de acordo com o tipo de papel que se quer produzir de fato. Ou seja, ele vai receber uma carga mineral, sulfato de alumínio, amido, corante, ou seja lá aquela especificação que o papel necessita. Uma parte final, mas não menos importante, são os impactos, né, ambientais e a reciclagem dessa indústria. Bom, sobre os impactos ambientais e a reciclagem,
A gente, de fato, vê que essa indústria é uma grande consumidora de água e energia. Sabe também que alguns processos, como o processo de separação mecânica e até mesmo químico, são grandes geradores de poluentes. Mas assim como outras indústrias em outros segmentos no mundo inteiro, elas estão investindo em tecnologias de melhoramento dos impactos ambientais e, em especial, na reciclagem, porque essa é uma indústria que permite que haja espaço para isso, né? E que a reciclagem seja, de fato, uma via principal dentro da indústria. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo rápido e curto, que é bem ilustrativo quanto ao processo de produção do papel, da separação da celulose e produção do papel, e eu acho bem interessante, acho que vocês vão gostar. Você já parou para pensar quantas folhas de papel dá para fazer com uma árvore? Pois hoje no Manual do Mundo é isso que a gente vai ver. Você vai aprender como é feito papel. Bora ver! A gente vai visitar a fábrica da Suzano, em Limeira, no interior de São Paulo. Aqui, todo o papel vem do eucalipto. É uma árvore australiana que se deu super bem no Brasil. Ela tem uma fibra muito boa para fazer papel e a árvore cresce em 6 anos. É importante lembrar que o papel não é feito de madeira que vem de uma floresta natural. É uma plantação, como se fosse uma plantação de cana ou uma plantação de feijão. O eucalipto chega aqui na fábrica nessas toras de 3 metros e 60 centímetros. Eles passam por uma máquina que vai medir o tamanho, o peso de cada tora. Depois ela vai ser lavada para tirar qualquer areia, qualquer impureza que tenha. Passa até por um detector de metais para ver se ninguém esqueceu um prego, um machado no meio da tora. Aí ela vai ser picada e transformada em cavacos bem pequenininhos. A máquina que pica madeira tem um disco com 15 facas. Você deve imaginar que não é uma coisa muito silenciosa e que faz uma bela sujeira. Então fica tudo muito bem fechado, mas o barulho a gente consegue ouvir. O motor que moe a madeira tem a potência de 1.500 cavalos. É o equivalente a mais ou menos uns 20 carros. Aqueles troncos que a gente viu já se transformaram nisso aqui, ó. Um cavaco pequenininho. Aquele já passou por uma peneira e o que sobra do cavaco, que não tiver no tamanho adequado, a gente tá vendo sair por ali. A madeira é formada basicamente por 3 coisas: fibras de celulose, lignina e extrativos. Para fazer papel, a fábrica só precisa da celulose. Então a missão a partir de agora é separar a lignina e os extrativos da celulose. A gente está vendo aqui 2 torres, são 2 vasos. O primeiro vaso chama vaso de impregnação. A madeira entra lá e ela é misturada com um produto químico que eles chamam aqui de licor branco. É esse produto químico que vai ajudar a celulose a se separar da lignina. Quando a madeira estiver bem cheia do licor branco, ela vai descê-la para o fundo desse vaso e vai ser bombeada para o topo do outro. O outro funciona como se fosse uma panela de pressão, ele chama vaso de gestão e ali a madeira vai cozinhar junto com o licor branco. O produto final vai ser uma mistureba toda que vai para esse terceiro tanque, esse azul, que chama blow tank. Ali existe menos pressão, então a celulose vai expandir e vai se separar do licor branco e da lignina. A celulose que sobra nesse processo precisa de um tratamento químico para ficar branca. Isso é feito com oxigênio e com um gás que se chama dióxido de cloro. Como o dióxido de cloro é um gás muito tóxico, a gente tem que andar o tempo inteiro com essa máscara aqui, ela chama máscara de fuga. Ela é usada caso tiver algum vazamento do gás, para a gente poder colocar a máscara e dar tempo de sair da fábrica sem ser intoxicado. Aqui a gente já consegue ver a celulose branquinha, ela tem 80% de umidade e esse já é o principal insumo, é a matéria-prima para fazer papel. Daqui ela vai ser transportada para um armazenamento, vai ficar naquele silo que a gente está vendo lá atrás, para ser usada na fábrica de papel. Uma parte da celulose que é fabricada aqui não vira papel. Ela é prensada, seca e depois se transforma nessas folhas que você está vendo aí. A textura dela parece aquelas caixas de ovo que a gente compra no supermercado. Aldo, para que vai servir essa celulose? No que ela vai ser usada? Nós tiramos essa celulose na forma de fardos.
ela vai para outros fabricantes de papel que não têm a produção de celulose na sua planta. Então eles vão desagregar essa celulose, vão fazer o tratamento nas fibras de celulose e acrescentar os químicos para a produção de outros papéis. Finalmente a gente chegou na fábrica de papel e o Rodrigo vai explicar um pouco do tratamento que é feito na celulose antes dela entrar na máquina de papel. Uma etapa preliminar que temos a produção do papel nós chamamos de preparo de massa. Aqui nós tratamos a fibra para que o papel tenha as características finais adequadas à aplicação dele. E nós também aqui adicionamos alguns aditivos, além da própria pasta da polpa de celulose. Nós aplicamos amido, matizantes para corrigir a alvura do papel, carbonato de cálcio também, é tudo feito aqui na etapa de preparo de massa. Essa massa vai para uma máquina de fazer papel. A função dela é basicamente tirar a água da celulose. A primeira etapa é por gravidade, fazendo a água cair. Depois um vácuo puxa a água que sobrou. O papel depois disso vai para uma prensa e o que ainda tem de água sai quando o papel passa em uns cilindros quentes. A próxima etapa é colocar um pouco de amido no papel. O amido serve para dar acabamento, e aí o papel fica mais liso, diminui a absorção de água e a tinta das impressoras pega melhor. Por último, uma prensa ajuda a secar mais um pouco e alisar o papel. E tudo isso passa por um controle de qualidade, para ver a lisura, a umidade, gramatura e tudo mais. Então o papel é colocado numa bobina, que eles chamam aqui de rolo jumbo. Esse rolo tem 21 toneladas e leva 56 quilômetros de papel. Daria tranquilamente para ir até a estratosfera e voltar. Dessa bobina gigante, o papel é cortado e passado por uns rolos menores. Esse papel vai para uma outra máquina que vai desenrolando tudo e cortando, até chegar na nossa conhecidíssima folha de sulfite. O nome certo, na verdade, não é mais sulfite, é cut size. A máquina faz pilhas de 500 folhas que depois vão ser embaladas naquele pacotinho que você costuma comprar na papelaria. Finalmente, para você que ficou curioso, uma árvore de eucalipto rende 50 pacotes desse aqui, ou 25 mil folhas de papel. Mais vídeos que te mostram coisas que você sempre quis saber, como esse vídeo aqui. Você vê no